Oi, gente, eu sou o Darcio Cavallini. E hoje, até que parece um dia como outro qualquer, né? Mas não é não, viu? Não é mesmo. Sabe por quê? Porque hoje você vai começar a penetrar nos conhecimentos realmente que transformam. Eu vou falar sobre algo realmente inovador. É algo que vai mudar a sua vida com certeza. Você está começando a semana Healer Code. E eu vou te mostrar uma coisa que parece impossível de fazer. É isso mesmo. É uma coisa que é um segredo. E pode ter certeza. Isso é como se fosse um código secreto que abre todas as portas. E esse código realmente já foi um segredo e que poucos tinham acesso. Eu estou falando do código da felicidade, isso mesmo. E com esse conhecimento você vai desbloquear a sua vida e a de todos que estão à sua volta. Você vai potencializar o seu poder pessoal. Você vai modificar as energias que te impedem de ser feliz e vai ter prosperidade na vida. Imagina que você pode facilitar a cura de doenças, desde uma simples dor até uma doença mais grave. Com o que você vai aprender a partir de hoje, é possível mudar, transformar, transmutar todos os fluxos de energia para facilitar a sua vida e em todas e qualquer situação. Esse código, ele vai te ajudar nos relacionamentos afetivos, nos familiares, nos comerciais, nas amizades simples. E também, é possível resolver conflitos que não apresentam nem motivos aparentes, que você não sabe de onde apareceu. Por exemplo, sabe aquelas brigas familiares que não tem razão, não tem sentido? Aquele ambiente ruim em casa, aquelas coisas que parecem ser, sabe, de gente que é azarado mesmo, né? E sabe que nada dá certo? O Healer Code também funciona para os relacionamentos amorosos, é isso mesmo. Muita gente que é refém, né, vive aí num sofrimento desnecessário. Sabe aquele momento numa separação difícil? Ou mesmo você que está vivendo junto e querendo estar separado, não quer mais essa vida, mas não consegue. Ou ainda, aquele que não consegue ter um relacionamento saudável. Está difícil de arrumar um parceiro, né? São campos de energia muito fáceis de serem equilibrados. Você vai saber quanta coisa que é possível, por exemplo, nos negócios, na vida profissional, sabe? Com essas ferramentas, elas irão te orientar e mudar as frequências negativas que impedem o seu sucesso. Você vai poder melhorar, por exemplo, os ambientes da sua residência, nos ambientes comerciais e industriais. Com o Healer Code, é possível limpar todas as energias negativas. E você também pode transformar os ambientes de forma saudável. Para quê? Assim você vai conseguir melhorar a produtividade, o desempenho, por exemplo, no mundo corporativo. Sabe aqueles imóveis que apresentam dificuldade para alugar, para vender, sabe que fica amarrado? Isso pode ser modificado e equilibrar os processos energéticos que impedem essa prosperidade. Você não imagina o que é possível fazer na agricultura, por exemplo, esse mundo novo, o agronegócio. Com o Healer Code, é possível melhorar o desempenho da produtividade e qualidade de qualquer tipo de negócio, seja um negócio pequeno, médio ou um grande negócio. E nas finanças, então, aquelas dificuldades, aí mesmo que é possível fazer as melhorias significativas, aquelas que resolvem. Você que vive cheio de dívidas, está sempre no vermelho, nunca sobra, né? Esse é um caso que com certeza existe desarmonia no campo morfológico seu individual e isso acaba afetando o coletivo. Parece impossível, né? Mas olha, é muito mais fácil de resolver do que você imagina. E sabe como? Você vai modificando o quadro energético. Eu vou mostrar alguns exemplos que comprovam o que eu estou dizendo. Presta atenção aí, ó. Ele respondeu de acordo com o que eu queria, né? Eu queria fazer uma transição de carreira e essa transição foi feita, né? Tudo de acordo com o que eu queria. E foi transformador. Ele estava numa situação muito difícil,
descendo a ladeira, entendeu? Muito, mas muito difícil mesmo. E em dezembro, tudo bem, você não acredita, não tem fé, não tem... Eu vou ter que fazer alguma coisa para te ajudar. Eu preparei o trabalho no código frequencial dele. Com 2 meses ajustando, né? Continua ajustando, mas está quase pronto o processo. Com 2 meses ele está com um trabalho novo. Nossa, tirou, é como que você vai tirando pesos da sua bagagem, vai te dando leveza. É uma prosperidade, você não para de crescer. Então, à medida com que você se dedica para ajudar, né, você tem uma ferramenta maravilhosa, fantástica e prática, né? E isso vai fazendo com que a nossa vida acabe entrando no seu eixo, né, no seu eixo original, levando a gente para o nosso natural, para o nosso normal, e que na maioria das vezes a gente não está, né? Então, ele faz total diferença. Eu uso para mim, para a minha vida, uso para a vida dos meus assistidos como terapeuta. Viu o que você acabou de assistir? Você prestou atenção? Pois é. Essas pessoas são gente como você. Imagina o que você também pode conseguir para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos, seu trabalho e até seus animais. E hoje, ó, nesta aula, você já vai aprender de forma muito simples e fácil uma técnica incrível para materializar os seus sonhos. Isso mesmo. Mas, ó, antes, deixa eu te contar como eu encontrei essa ferramenta fantástica. Essa ferramenta aí que é o Healer Code. Quando eu comecei essa busca, faz tempo, eu só queria me libertar de dogmas. Isso mesmo. Porque eu vivia na doutrina religiosa e eu queria entender a vida de forma mais lógica, sabe? De forma racional, explicável, sem misticismo, fácil de entender. Eu estava buscando um novo entendimento para as coisas de Deus. E eu, como você, eu era refém de problemas que não tinham motivo aparente. E eu ficava inconformado com o fato de não encontrar solução. E olha, eu lutava com todas as forças e não conseguia. A radiestesia foi o caminho da ciência. De forma muito simples, me permitiu dominar as ações que antes eram incompreendidas. Daí para frente, tudo se tornou simples e muito fácil de resolver. Por exemplo, no meu trabalho, eu mexia com química, né? E tudo que era problema, que era difícil de eu realizar, deixou de existir. Porque com o uso do pêndulo ficou muito mais fácil. Eu descobria fácil como fazer as tintas, os adesivos de melhor qualidade. Por quê? Porque era fácil descobrir as matérias-primas adequadas para aquilo que eu queria. As formulações, saber o que combinar aquilo com o outro. E é incrível como um simples pêndulo me trouxe tanto sucesso profissional. E um dia, para minha felicidade, eu conheci o professor Juan Ribot, meu mestre, que foi quem criou o psicogerador energético radiônico, conhecido como mesa radiônica. Esse é o apelido, né? E esse é o princípio de tudo. E aí eu consegui realmente me aprofundar nos estudos, trabalhando, pesquisando e estudando com esse mestre fantástico, o professor Juan Ribot. Pela nossa afinidade, nós acabamos fundando o Instituto Biosegredo em 2008. E no Instituto, nesse lugar, nós tivemos a oportunidade de criar vários equipamentos radiônicos e alguns produtos também, que hoje são largamente usados pelos principais profissionais de radiestesia que estão aí no mercado. Dentre esses produtos, aprendi a usar o Healer Code, uma ferramenta fantástica, única, que oferece a oportunidade de modificar e criar novos campos energéticos para materializar sonhos e desejos, aquelas coisas que parecem impossíveis. Pode ser grandes sonhos de consumo, como, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro novo, conseguir um novo emprego, um emprego melhor, aumentar a minha produtividade pessoal, a sua, aumentar a produtividade de uma empresa, de uma coletividade,
como também se pode atuar na melhoria da qualidade de vida. Isso mesmo, viver melhor. Enfim, é o código da felicidade. Você já imaginou que com um pêndulo e alguns pequenos rabiscos você pode mudar a sua vida? É mais fácil do que você pode imaginar. E só vai aprender aqui comigo, isso mesmo, porque eu sou o único que ensina a técnica Healer Code. O meu maior prazer é tornar possível isso para milhares de pessoas que possam fazer o que eu faço. Esse é um legado para o mundo, para a humanidade, não para mim, nem para você unicamente, para espalhar, porque isso é para os escolhidos como você. Você é um escolhido. Bom, então agora eu acho que está na hora de a gente falar um pouquinho sobre a radiestesia. Para você saber, a radiestesia é a ciência mais antiga do planeta. Isso mesmo. E com ela é que a gente consegue identificar e descobrir tudo. É a ciência do sim ou não, simples, mas exata, com precisão. Com a radiestesia, você descobre tudo, mesmo o que é invisível, imponderável. Por quê? Porque medimos a frequência das energias. E tudo é energia. Não importa se a coisa é daqui, desse mundo, do outro mundo, porque o universo inteiro é energia. E tudo está conectado. Então, ó, com o uso adequado do pêndulo, você sabendo usar, e eu vou te treinar, temos acesso a todas as informações do universo. É simples assim. E agora que você já entendeu um pouquinho da radiestesia, nós vamos falar um pouquinho da radiônica. Bom, se por um lado a radiestesia ela identifica, ou seja, descobre o que é, porque é uma frequência vibratória, de outro lado, a radiônica, quando você identificou e não está bom, ela transmuta. Você pode modificar os fluxos de energia negativas para positiva. Simples, harmonizando qualquer coisa, pessoas, ambientes. Nós utilizamos os gráficos para manipular as energias. Por quê? Porque cada gráfico tem uma função específica, ele emite um tipo de energia que vai auxiliar na emissão dessas frequências harmônicas que vão conseguir os resultados naquelas situações que estão em desarmonia. E por que isso funciona, você está se perguntando? Simples. Porque lida com o princípio de tudo, a energia. Tudo que existe é um aglomerado de átomos. Esses átomos formam corpos. Isso pode ser um objeto, um corpo físico, um corpo humano, um corpo animal, não importa. Uma planta, um mineral, também um ambiente. Pode ser um ambiente residencial da sua casa, do seu amigo, comercial, industrial e até o ambiente agrícola, onde se produz o alimento, que pode ser saudável. Quando tudo vai bem, o movimento vibratório dessas coisas, desses átomos, estão na mesma frequência, estão vibrando junto. Isso significa que a polaridade e a frequência vibratória desses átomos estão em harmonia. E como tudo é energia, qualquer coisa pode sofrer influência dessas frequências desarmônicas. Por quê? Porque estamos todos conectados. Um pensamento é um aglomerado de átomos. Isso mesmo. E esses átomos se comportam em forma de ondas. E isso pode influenciar pessoas como você. O planeta Terra também é constituído dessas energias. E no mesmo sistema vibratório, é a mesma coisa, o sistema é o mesmo. O ser humano, a gente se alimenta dessas energias que nós chamamos de energia vital. Quando nós estamos em desarmonia, significa que não estamos aproveitando a melhor qualidade das energias terrenas que recebemos. Por quê? Porque não estamos na mesma sintonia. E assim a gente fica prejudicado. Isso é como ajustar a sintonia de um rádio, sabe? Que emite aquela frequência específica que vem pelo ar através de ondas. Se o aparelho receptor, o rádio, não tiver na mesma sintonia, nós estamos fora de ajuste. E para ouvir nitidamente, nós vamos precisar ajustar a frequência, mudando o canal. Você já passou por isso, né? Isso é o que nós fazemos com o Healer Code
na nossa vida. Nós modificamos as frequências que nos tornam prósperos e também felizes. Isso mesmo. O Healer Code é uma técnica simples de aplicar, fácil de entender e que pode corrigir todos os campos de frequência em poucos segundos. Basta ter um pêndulo e saber como usar o pêndulo, é simples. Então, ó, agora eu vou te ensinar a usar o pêndulo. Putz, você não tem um pêndulo em casa? Fica tranquilo. Eu vou te ensinar a fazer um agora. Você vai construir com o que você tiver aí à sua disposição. Vamos lá? Um pêndulo normal é todo bonitinho, né? Geralmente os de madeira são feitos artesanalmente, cheio de desenho. Tem vários tipos, o pêndulo dos reis, os egípcios, enfim. Coisas que vocês vão tomar conhecimento durante o curso. Mas o que é um pêndulo? Na verdade, é um peso preso a um fio para poder ter o movimento livre. Então, se você não tem um pêndulo nesse momento para você fazer os exercícios, eu vou te ensinar agora. E como tal, eu preciso de um fio. Eu tenho aqui, ó, uma linha, eu tenho um cordão desses de amarrar presente, tenho um cadarço de tênis, outro cadarço de tênis, e eu preciso de um pêndulo. No caso, o meu pêndulo aqui, eu vou escolher esse anel. Não sei se é um anel ou uma aliança. Ou eu posso dar um nó aqui, ou eu posso simplesmente segurar assim, ó. Eu preciso ter o pêndulo funcionando, o peso livre, leve e solto. Ok? Então, eu posso usar isso. Eu posso usar, por exemplo, puxa, eu não tenho, mas eu tenho a minha Bic. Não é? Então, ó, é muito simples de fazer. Pego a pontinha, coloco aqui, ó. Pronto. Já tenho um pêndulo. O tamanho do cordão não importa. O que importa é que eu faço o movimento e eu tenho um peso para segurar. Da mesma forma que eu tenho isso, posso usar uma porca dessas de parafuso, né? Posso usar uma arruela, uma chave, uma pedra. O mais complicado na pedra é que eu tenho que amarrar. Não precisa complicar. O importante é ter a eficiência. Claro que quando você se tornar um radiestesista, claro que você vai comprar e vai ter à sua disposição mais de um pêndulo, porque a gente, quando se torna radiestesista, é assim, né? É como comprar roupa. Você não vai ter só uma camisa, você tem várias. É assim com o pêndulo, você vai ter vários. Muito bom, como usar o pêndulo? Primeiro, para o meu conforto, né? Eu escolhi usar o anel com essa linha de costura. E para não ficar complicando muito, eu ter que segurar 2 fios e tal, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Simplesmente para ficar mais confortável para mim, mas não faz diferença. Eu posso usar como anteriormente eu fiz com os 2 fios. E eu vou usar assim, ó. Agora, de preferência, né? O ideal não é deixar muita ponta, como está aqui, tá vendo? O ideal é que você elimine, ó. Como? Pronto. Não precisei nem de tesoura, nem de canivete, nada. Agora, para eu usar o pêndulo, não pode ficar sobrando na minha mão. Por quê? Se eu deixar o pêndulo, por exemplo, envolvido na minha mão, o fio, e deixar o rabinho desse, isso pode ter alguma interferência de ressonância. Lembre-se que nós estamos lidando com energia, e energia se movimenta em fluxo. Então, como eu faço? Ó, eu simplesmente, se eu sou destro, eu enrolo todo o fio na minha mão e deixo mais ou menos 4 dedos para o uso. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? E o fio está todo aqui dentro, ó. Não ficou nenhum rabinho. E como é que o pêndulo se movimenta? Bom, se você fizer uma pergunta para o pêndulo, ela tem que ser específica. Por exemplo, vai chover hoje? O pêndulo vai te dizer que sim. Sabe por quê? Você está perguntando se vai chover. Em algum lugar do planeta está chovendo. Então você tem que fazer a pergunta específica. Vai chover hoje aqui às 6 horas da tarde?
aqui nesse local onde eu estou, aí sim o pêndulo vai te responder sim ou não, se vai chover ou não vai chover. Quando o pêndulo te responde que sim, o movimento dele é horário. Ele vai se movimentar desse jeito. E quando o pêndulo te disser que não, que é negativo, vai ser anti-horário. Essa é a primeira e única e grande convenção, não única porque existem outras. Então, mas para eu fazer uma pergunta para o pêndulo, né, e ficar esperando ele se movimentar, vai demorar muito e eu perco o foco. Então, se você quer uma resposta que seja rodando, você deve começar o movimento. Tira o pêndulo da inércia no movimento perpendicular. Ok? Então, abra a palma da sua mão, movimente o pêndulo no perpendicular e comece a baixar o pêndulo naturalmente, porque é uma convenção universal. Quando ele se aproximar mais ou menos 5 centímetros da palma da sua mão, ele vai te identificar. É como se ele estivesse te dizendo, olá, muito prazer, né? Tá certo? Então, agora eu vou te ensinar como é que se usa o pêndulo. Para facilitar os seus exercícios, você recebeu em PDF alguns gráficos, inclusive esse aqui que você está vendo. Esse aqui é um gráfico que você precisa imprimir, porque você vai praticar um pouquinho por dia. Porque é óbvio, primeiro dia você vai ter um pouco de dificuldade, mas você vai se soltando, lá pelo terceiro, quarto dia você já domina o pêndulo com facilidade. Desde que você pratique esse exercício que eu vou te ensinar. E só por uma questão de a gente se comunicar melhor aqui, para saber qual risquinho que você deve seguir, eu vou numerar esses risquinhos, tá bom? Então, ó, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá bom? Esse aqui o 13 e esse aqui o 14. Isso você não precisa fazer. É só para eu dizer assim, segue o gráfico 1, segue o risco 2, segue o risco 3, para ficar mais fácil a nossa comunicação agora. Como eu devo me comportar? Lembrem-se do que eu disse? Então eu vou usar o pêndulo improvisado aqui, né? Então, lembre-se, colocar todo o fio para dentro da minha mão, para não deixar sobrar nenhum rabinho. Você não deve enrolar o fio no seu dedo ou na sua mão para não interromper o fluxo da energia pela sua mão. Porque a resposta do pêndulo ela é muito simples. É uma resposta neuromuscular. Vem daqui do seu cérebro uma ação do nervo que aciona o seu sistema muscular e vai chegar na ponta dos seus dedos onde você é sensível. Então você não deve apertar demais, muita força para segurar o fio, como também não deve deixar solto para não cair. Segurar o suficiente para que você tenha controle. Mais ou menos a posição dos 4 dedos, tá certo? Então lembre-se, vamos iniciar o movimento. E de cima para baixo, repetir o exercício. Ó, naturalmente ele chega lá na palma da sua mão e gira positivo. Aconselho que no início, enquanto você não tem muita prática, todas as vezes que você vai usar o pêndulo, faça isso. É um exercício simples, você vai se sentir muito mais seguro, tá bom? Muito bom. Então, você vai visualizar agora o risquinho número 5. Então você vai colocar na direção do meio do risco, nem na ponta de cá, nem na ponta de cá. No meio do risco. Direciona seu pêndulo, está aqui, né? Mantenha o seu braço relaxado, pode ser apoiado na mesa ou não, como você se sentir mais confortável. Então, ó, na direção do meio do risco, eu levanto aqui mais ou menos 5 centímetros
e sigo com a minha vista o pêndulo literalmente seguindo o risco número 5. Você vai ver, olha, você dá o primeiro movimento, você faz com a mão. Depois você para a sua mão na direção do meio do risco, que ele sozinho vai acompanhar o risco. Quer ver que interessante? Passa a sua visão e a sua mão, ó, estenda um pouco a sua mão para o lado esquerdo e vai para o risco número 8. Você vai ver que o pêndulo vai seguir. Mantenha sempre o fio na direção da metade do risco. Volta para o risco número 6. Você vai ver que ele continua seguindo. Volta para o número 7. Vai para o número 8. Vem para o número 5 de volta. Agora, quer ver que legal? Você tem que mirar o outro risco que está perpendicular e vai lá no risco número 4. Olha o que acontece. Ele naturalmente vai seguir o movimento. Do 4 vai para o 2. Lembre-se, você tem que mudar a sua mão, calculando mais ou menos a metade do risco, e sua visão também tem que estar focada no risco número 2. Percebe? O que vai acontecer se você levar a sua mão muito para a ponta? Ele vai diminuir a intensidade. E quanto mais fora você segue, ele vai parar. Se você voltar para o centro, ele se movimenta novamente. Se você vier com a sua mão para outra ponta, ele diminui a intensidade do movimento. Está vendo? Então, ó, sempre colocando no centro do risco. E vai para o número 1 agora. Agora você quer ver que interessante? Agora que você já praticou um pouco, vem para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, volta para o 11, para o 10, para o 9, vem para o 8. Você vai ver que o pêndulo já movimenta sozinho, acompanhando o risco. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e agora o grande salto vai para o centro do sim. Ou seja, parei. A direção do meu dedo do fio está no centro do círculo, ok? Ah, mas eu quero um movimento perpendicular. Eu quero um movimento perpendicular, eu começo então, ó, volto para cá. Eu começo redondo. Primeira vez você começou sozinho. Agora, como você já tem uma prática, ó, força o movimento circular. Você vai ver que ele vai para o perpendicular, que ele vai obedecer o risco. 4, 3, 2, 1, sim. Percebe que ele vai naturalmente sozinho? Do sim eu volto para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ó, viu? Naturalmente ele vai para o não, porque ele está seguindo a flechinha. E você tem a intenção de que ele siga a flechinha. Fácil, não é? É óbvio que existem outras formas de se dizer sim ou não. Existe diferença entre o pêndulo provisório e um definitivo? Não. Olha, é óbvio que um pêndulo adequado, né, ele é muito mais preciso e mais fácil de você trabalhar. Ó. Eu posso pegar a folha e pôr mais longe o meu braço. Ó. Aí ele vai fazer um movimento, vai, quanto mais livre, leve e solto você tiver com a sua mão, com os seus dedos, sem forçar nada, mais natural ele vai responder. Ó. Tá vendo? Volta para cá, vem para cá, e eu já posso começar a fazer movimentos bruscos. Olha aqui, ó. Daqui eu venho direto para cá, ó. Daqui para cá, ó. Daqui para o sim. E vamos direto para o não, vamos ver o que acontece. Percebe? Ele sozinho, ele vai seguir a sua intenção, que é o seu olhar. Simples, não é? Pratique isso pelo menos 5 minutos por dia. Sem pressa, com calma, né? Relaxado.
Porque não adianta olhar, eu estou atrasado para trabalhar, mas eu tenho 5 minutos de folga, deixa eu fazer aqui. Não faça assim. Tem que ser relaxado, com calma, sem ansiedade. Ok? De preferência, se você conhecer algum relaxamento, faça. Ou então faça o relaxamento alfa, que você encontra no nosso site, que está lá à sua disposição, gratuito, antes de você usar o pêndulo. Esteja em paz. Deu para entender? Acho que ficou fácil, né? E sabia que você pode usar o pêndulo para tomar a decisão certa na sua vida, naquele momento? Porque a vida é feita de escolhas, né? São decisões que nós tomamos diariamente e que mexem com o nosso futuro. E por incrível que possa parecer, a maioria dos problemas das nossas vidas são resultado daquelas escolhas que nós fizemos acreditando que nós tínhamos consciência naquilo que estávamos decidindo naquele momento, mas quando na verdade nós estávamos sob muitas influências inconscientes. E dessa forma, nós nem sempre escolhemos aquilo que é o melhor para a nossa vida. E toda vez que você toma uma decisão, é claro que você sempre usa muito boa vontade. Você tenta ser o melhor possível para você. E quando você vibra em frequência desarmônica, fora do seu programa de vida, você está sendo influenciado por todos os fatores externos. Por isso que as decisões erradas são tomadas sem que você perceba. E o resultado disso é sempre o quê? Sofrimento, doenças, escassez, falta de prosperidade, relacionamentos complicados e mais um monte de coisas negativas, não é? Então, por que você está nesse lugar com essas pessoas neste momento? Porque suas escolhas te colocaram aí. Aí mesmo onde você está agora. Você não percebeu que fatores externos influenciaram nas suas decisões. Mas a partir de hoje, acabou isso. Você pode mudar essa situação com o quê? Com o Healer Code. Agora, eu vou te ensinar 2 gráficos. Vou mostrar para você, você tem aí na sua mão e você vai saber como usar esses gráficos para materializar os seus sonhos. Bom, agora que você já sabe usar o pêndulo, eu vou te mostrar aqui com 2 gráficos a sua intenção e a sua vontade, o seu poder de materialização. Com esses 2 gráficos você vai conseguir materializar o seu sonho. Qual é o seu sonho? É um automóvel? Qual é o seu sonho? É comprar uma casa? É ter dinheiro porque você está com muita dívida? É prosperidade porque você está em baixa? Arranje uma foto que te ligue à prosperidade. O que é prosperidade para você? É uma foto de festa, de uma viagem num transatlântico? Você tem que materializar essa ideia com uma foto, com uma ideia. Você tem que colocar essa ideia no decágono, junto com você, que é a sua fotografia. Ou de alguém que queira isso, que você esteja fazendo essa materialização para alguém. O decágono é o gráfico que vai potencializar a existência do meu desejo. Então eu coloco aqui e potencializo. Utilize esse gráfico e pergunte: quanto tempo deve ficar no decágono? Segundos, minutos, horas, dias? Jamais vai dar dias. No decágono vai dar provavelmente minutos. Quantos minutos? Minutos de 1 a 60. Você gira o pêndulo e ele vai indicar tantos minutos. Anota o horário. Tirou do decágono no horário que deu? Ótimo. Pega então a sua foto e a sua casa e transfira para o turbilhão. Lembre-se, você não pode colocar um montão de coisa para fazer de uma vez. É uma coisa de cada vez. E nessa ideia, no desejo, tem que ser muito específico, muito claro. Eu quero um automóvel. De preferência a foto do automóvel. A marca do automóvel, a cor do automóvel, o ano de fabricação. Porque se for um automóvel usado, você já sabe qual é o automóvel que você quer comprar. Vai lá e tira uma foto.
Ah, você quer comprar um automóvel novo? Vai lá na agência de automóvel, pede para o vendedor para você sentar no carro. Senta no carro, pega na direção, fecha a porta e se sinta dirigindo o carro. Ele só tem que sentir ele como seu. E aí, você potencializou no decágono e traga para o turbilhão. No turbilhão, eu simplesmente potencializo como? Eu giro o pêndulo para fazer com que o turbilhão reconheça o meu desejo. Eu e o meu desejo. Lembra quando você faz quando você se reconhece? É a mesma coisa. É alguns segundos, 1 minuto talvez, e o pêndulo para. Parou, já está potencializado e começa a ação. E aí você vem para cá. Quanto tempo eu devo deixar no turbilhão? Segundos, minutos, horas, dias. Vai acontecer de te dar vários dias. No mínimo 21 dias e é um número padrão. Se você não conseguir identificar, utilize 21 dias. Chegou no 21º dia, concluiu. É necessário fazer mais uma vez? Sim ou não? Né? Sim ou não? É sim. Ok, vamos voltar tudo de novo. Volto para o decágono, faço a mesma pergunta, é sim ou não? E volto para cá, depois de feito, e potencializo de novo e espero o tempo. Provavelmente, se for um desejo muito a longo prazo, em 3 vezes que você repetir o exercício, você já vai ter com certeza a certeza se você consegue ou não. Porque de repente você já comprou uma casa que está muito acima das tuas posses, então de repente em 3 meses você levou os 3 vezes para fazer, 3 meses, 4 meses, não deu para comprar ainda, mas já apareceu a possibilidade, apareceu o planejamento para você materializar. Pode ter certeza. Confie, não duvide. Isso é que se faz acontecer. Por quê? Porque você acredita. Lembre-se, você deve acreditar que pode, você deve acreditar que você merece isso, e não pense jamais que você está imaginando ou fazendo um esforço enorme para conseguir. Todas as vezes que você usar o pêndulo com a foto, no turbilhão, no decágono, não importa. Você tem que pensar que você já conquistou, sentir que já conquistou, porque sentir que conquistou é o que faz materializar. E lembre-se, eu quero um carro. Não é assim. Se não for específico, de repente, vão te dar um carrinho de brinquedo. O universo brinca com a gente. Por essa razão, você tem que ser prático e específico. Boa sorte. Então, você viu? É muito mais fácil do que você imagina, não é? E olha, você acaba de dar um passo muito importante na sua vida. Para onde? Rumo à sua felicidade. E olha, amanhã eu vou dar uma aula ao vivo, às 20 horas. E nessa aula eu vou revelar o que impede de você materializar os seus sonhos, os sonhos da sua vida. E também vou estar disponível para responder suas dúvidas. E vou aprofundar na utilização de todos os gráficos de radiestesia. E tudo isso sabe para quê? É para a sua prosperidade. E na aula que será liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã, aí se prepara, porque será muito mais interessante. Não perca essa aula de jeito nenhum. Hoje você encontrou o código da felicidade e deu o primeiro passo. Agora é só seguir comigo nessa semana aqui. Vai lá na comunidade do Facebook e deixa o seu comentário, coloca lá a sua dúvida, que eu vou ler e faço o possível para responder a todo mundo. Quem sabe eu consigo responder a sua dúvida pessoal nos próximos vídeos, tá bom?